Bom, eu vou fazer a parte de falar um pouco mais alto. Estou vendo aqui a gradezinha mostrando que o som está naquela média normal, então acredito que tenha resolvido. Se alguém tiver qualquer problema a qualquer instante, por favor, informe a gente aqui para poder atuar, de repente contribuir com o reparo, né? Quando acontece, pode ser aqui, pode ser com vocês aí, sem problemas, tá? Vamos iniciar agora com o vídeo, depois eu tiro o vídeo para deixar a linha um pouco mais, a rede um pouco mais leve, para a gente poder exercitar, né, as questões com explicações, né, acompanhado de explicações. Eu insisto, não olhem na apostila, mesmo que não tenha estudado essa parte da matéria. Se faltando alguma coisa, aproveitem a poder responder o que vocês estão pensando, porque a partir daquilo que vocês estão pensando e vocês responderem, vocês podem ter uma perspectiva, vocês podem ter uma ótica, vocês podem ter um ponto de referência no que está correto, no raciocínio de vocês, no que não está. Tranquilo? Vamos lá, então. Lembrando que nós trabalhamos aí com GMP. Vocês vejam que o indivíduo está dentro de uma turbina, de um fan, né, muito grande, esses motores atualmente, os motores mais modernos, no Boeing 737 série 200, nunca isso aqui seria possível. Mas, enfim, isso aqui entrar numa turbina assim, sem problemas, desde que seja uma manobra, uma atitude coordenada. Né? Qualquer avião na pista, tenha sempre em mente que está sujeito a dar partida. Vou só tirar uma fotografia. Não, primeiro verifique quem está operando, o que está sendo feito no avião, se está sendo abastecido, se não está, se tem piloto na cabine, se tem mecânico na cabine. Tá? Nunca se arrisque a tirar uma fotografia dentro de uma turbina dessa se você não sabe o que está acontecendo no pátio onde está essa aeronave, porque eventualmente poderá ser a sua última fotografia. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Tudo que acontece na pista, tudo que acontece no hangar, tudo que se refere à manutenção de aeronaves tem que ser uma coisa coordenada. Nada de graça. Né? Você vai lá e primeiro cria aquela consciência situacional, o que está acontecendo aqui, quem está mexendo no quê, o que vai acontecer com essa aeronave. Depois, se houver oportunidade, coordenadamente, aí vou tirar uma fotografia dela, ok? Tá bom? Vamos lá. Plantão 2, o desafio continua. Vamos ver o que vem aí pela frente. Primeira pergunta. O material que pode ser utilizado para a marcação temporária das partes que não são diretamente expostas no circuito dos gases de escapamento, no caso. Né? Qual é o tipo de marcação temporária que eu posso utilizar? Temporária, né? Nas partes que não estão expostas aos gases. Né? Que tipo de vamos dizer, artifício eu posso usar? Né? Lápis grafite, lápis de cera, lápis metálico ou caneta laser? Para uma primeira pergunta, está simples, está fácil, está tranquilo. Vou tirar a imagem, até daqui a pouco, no final eu retorno. Ok, pessoal. 5 segundos para responder aqui. De cera. Interessante, né? Alguém mais quer responder? Eu vou aguardar vocês responder. Como é a primeira pergunta, eu vou deixar vocês aquecerem os motores. Prontos? Enquanto só o Elvis respondeu. Ok. Material que pode ser utilizado para marcação temporária das partes que não estão diretamente expostas aos gases, ao circuito de gases. É o lápis de cera. Muito bom. Parece que com perguntas simples vocês são rápidos no gatilho, né? Apesar de terem parado para pensar bastante.
Qual foi o maior problema aí? Qual foi a maior questão? É o lápis de cera. O grafite ele não fica muito claro, O lápis de metálico ele pode arriscar o material. Caneta laser não escreve nada em nada. E o lápis de cera, a cera é simples de retirar. Muito bom. Isso está lá na página 156 da apostila de vocês. Foi tranquilo? Então vamos ver a próxima. A tensão excessiva devido ao choque e sobrecarga. Materiais defeituosos e sobreaquecimento podem causar. Aqui o digitador errou, né? Aqui é e sobreaquecimento. Tem que ser separado aqui. Tensão excessiva devido ao choque e sobrecarga. Materiais defeituosos e sobreaquecimento podem causar o quê? O alongamento da palheta, o serrilhamento da palheta, a corrosão da palheta ou rachaduras na palheta. Né? Aí vem aquela história, puxa, olha só, alongamento, serrilhamento, corrosão, rachaduras. Cada termo desses refere-se a um estado específico da palheta. O que significa isso? Significa que eu tenho que conhecer cada uma dessas expressões. Eu tenho que abrir a página lá na apostila e olhar o que é serrilhamento, o que é corrosão, o que é rachadura. Aí o camarada chega e diz, poxa, mas é uma decoreba, olha só, são 3 parágrafos, 3 termos são 3 parágrafos. Se são 20 termos, são 20 parágrafos. O importante, pessoal, é quando vocês têm palavras que definem uma determinada situação e tem que ser usado especificamente para aquela situação, vocês captem na frase aquilo que é mais distinto para aquela expressão. Por exemplo, serrilhamento, erosão de superfície, pequenos movimentos entre duas peças, juntas sob considerável pressão. O que significa aqui o serrilhamento? Duas peças que estão se atritando com muita pressão, com pequenos movimentos entre as duas peças. Pequenos movimentos. Não é como se fosse passar lixa numa tábua. Perceberam isso? Detalhes. Erosão de superfície. Perdeu material. Concordam? Pequenos movimentos. É coisa de milímetro. É como se fosse uma peça encostada na outra, vibrando o tempo todo. Né? Vai ficar aquela raspadinha. Juntas sob considerável pressão. Então tem bastante pressão aplicada. Né? Corrosão. Outra expressão. O que é importante na corrosão? Perda de material. Certo? Pelo processo químico ou eletroquímico. Vejam bem, é bem definido. O serrilhamento, existe erosão da superfície, ou seja, consome material. Mas o que difere o serrilhamento da corrosão? É que no serrilhamento, a erosão é porque peças ficam se esfregando. Na corrosão, a perda de material ocorre porque existe uma combinação química. Moléculas vão trocando de elétrons e vão se combinando, transformando-se em outro material, certo? E na rachadura, a gente sabe que não tem nada a ver com corrosão, nem com serrilhamento. Mas, voltando àquela questão de pegar os termos mais específicos, é parcial separação do material. Ele separa, mas não todo. Por vibração, sobrecarga, estresse, defeito ou fadiga. Tá? O camarada pode chegar e dizer assim, poxa, mas eu sei que é rachadura, não vou ler. Porque eu vou me lembrar depois. Não façam isso. O lembrar depois é justamente na hora da prova, lembrar depois que não lembrou, porque que não sabe. Certo? Por que não sabe? Porque não se lembra, está confundindo com as outras questões. Vai por eliminação, sobra sempre duas. Essa questão de responder por eliminação é um artifício muito bom, né? Mas sempre, a gente sempre cai naquele azar de sobrar duas mais ou menos, mas a gente sabe que só uma delas está correta. Tá? Então peguem a expressão e tirem aquilo que é mais importante delas, as características. Tá? Tranquilo? Então vamos voltar à pergunta lá. Tensão excessiva devido ao choque e sobrecarga, materiais defeituosos e sobreaquecimento podem causar. Aqui já está corrigido o sobreaquecimento. O que pode causar? A tensão excessiva devido ao choque e sobrecarga. O que pode causar sobreaquecimento? O que pode acontecer com a palheta? Todos já responderam, pelo que eu vi. Pode causar rachaduras na palheta. Tá? Então, tensão excessiva devido ao choque, a pancada, sobrecarga, sobreesforço, né? Material defeituoso, não vai segurar as tensões, né? E sobreaquecimento vai deixar o material mais maleável, devido à força centrífuga,
na rotação pode acabar por rachar a palheta. Tá? O empenamento na camisa da câmara de combustão que produza encurtamento ou dobra, né? Empenamento, entortou a camisa da câmara de combustão, produzindo encurtamento ou dobra. O que eu tenho que fazer com essa câmara de combustão? É motivo de rejeição da câmara de combustão, pode ser corrigido pelo desempenamento, é aceitável na fileira dos furos de resfriamento dessa câmara de combustão e não necessita de reparos se estiver próximo a um ponto de solda. Aí a pessoa chega e diz, poxa, você está falando em câmara de combustão. Eu lá vou saber que tipo de motor eu estou falando. Motor a convencional tem câmara de combustão. Motor a reação também tem câmara de combustão. Sim, mas preste atenção. Eu estou falando aqui furos de resfriamento, né? Eu vi reparo próximo a um ponto de solda. Isso são coisas características de motores a reação. Tá? Tranquilo? Então, se eu tiver um empenamento da camisa da câmara de combustão que produza encurtamento ou dobra, o que eu tenho que fazer? 10 segundos para vocês responderem. Ok? Resolveram? Decididos? Todos já responderam? Estou vendo aqui que o pessoal está animado. Show de bola. Motivo de rejeição. Entortou a camisa da câmera, encurtando ela ou dobrando ela, já era. Ela já perde a característica dela. Né? Uma dobra, ela pode gerar um ponto de sobreaquecimento, porque você vai ter um vinco, não é verdade? Então, empenou a camisa da câmara de combustão, né? Eu vou trocar ela. Motivo de rejeição dela. Está lá na página 159 da apostila de vocês. Tá? Que tal a próxima? 4. A inspeção feita num disco da turbina e palhetas tem como objetivo mais importante a detecção de quê? Corrosão, rachadura, erosão ou sulqueamento. Poxa, de novo as definições? Sim, pode ter certeza que as perguntas na ANAC vão vir dessa forma que está aí. Simplesmente você tem que saber o que cada termo desse significa. Nós vimos recentemente corrosão, rachadura, né? E serrilhamento. Aqui nós temos novamente corrosão, rachadura, erosão, já falamos sobre isso, e sulqueamento. O que vocês acham? Tranquilo? Posso prosseguir? Isso, vou aguardar vocês responderem. Muito bom. Cláudio chegou agora há pouco, né? Seja bem-vindo. Elvis Chubarria. Rodrigo está na área de novo. Ronaldo. Responderam? Estou esperando vocês. Aqueles tradicionais 5 minutos de silêncio. Se eu falei 5 minutos, são 5 segundos. Eu não vou esperar 5 minutos, porque essa questão está muito fácil. Fácil para quem está falando, na verdade. Mas vamos lá. Lembre-se, estudar os conceitos, tirar o que é mais importante de cada um desses conceitos. Do significado, do resultado, da consequência, do que acarreta uma corrosão, uma rachadura, uma erosão, um sulcamento, um serrilhamento. Tá? Vamos lá. Inspeção feita no disco da turbina e palhetas tem como objetivo mais importante a detecção de corrosão. Tá? Por que a corrosão? A corrosão é aquela coisa que vai carcomendo aos poucos, tanto dentro quanto fora pode acontecer, pode ficar invisível, e na hora H ela gera um enfraquecimento do material no local pela simples alteração do estado físico desse material. E o enfraquecimento pode levar a um despalhetamento. Tranquilo? Está lá na página 160 da apostila de vocês. Importante que vocês anotem essas páginas onde estão essas respostas, porque depois vocês vão consultar essas páginas novamente e vão verificar o que mais tem nessas páginas. Tá? Leia a página toda que é interessante.
Vamos lá, uma de operação. Uma de operação. Durante a partida de um motor a reação. Veja bem, estou falando motor a reação. Tem toda uma sequência, né? Motor convencional, só chegar lá, girar a chave, né? Como se fosse um automóvel. Check, 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 pronto, já acabou, está funcionando. Motor a reação tem toda uma sequência. Tem que colocar para girar, tem que esperar, né? O ar entrar, tem que esperar a hora certa de abrir o combustível para não afogar a partida. E depois tem que acompanhar a sequência de temperaturas e pressões, tá bom? Então, vamos lá, durante a partida de um motor, a reação, os instrumentos que devem ser monitorados são, se vocês prestarem atenção no que eu falei, vão saber responder. 10 segundos para vocês lerem. Prontos? O que eu tenho que verificar, observar, acompanhar? No motor convencional, eu sei que eu tenho que acompanhar a elevação das pressões e acompanhar a temperatura, certo? No motor a reação, eu tenho que verificar o quê? Observar o quê? Acompanhar o quê? Temperatura dos gases de saída, pressão de óleo. Principalmente pressão de óleo vale para os dois motores, não tem como. Falta de lubrificação vai travar o motor na hora. Tá? Falta de lubrificação é extremamente prejudicial, tanto para o motor convencional quanto para o motor a reação. Vocês percebam que óleo, lubrificação é item crítico no motor. Não interessa o tipo. Tá? Motor com óleo sobreaquecido, motor com falta de óleo, com falta de pressão de óleo, vai travar. Uma hora ele trava. Tá? E aí vem a questão, poxa, por que eu tenho que me preocupar com a temperatura dos gases de saída? Porque é pela temperatura dos gases de saída que eu consigo medir se aquilo tudo que está acontecendo antes da turbina, né, está acontecendo da câmara de combustão para frente, está acontecendo de forma adequada. Lembra-se que eu falei, poxa, vou esperar girar o motor, vou esperar o compressor fazer a parte dele de a pressão de ar, aí que eu vou abrir o combustível, né? Tem que abrir na hora certa, porque se eu abrir o combustível muito cedo, eu não vou ter fluxo de ar suficiente, esse combustível vai entrar encharcando a câmara de combustão. Se ele entrar encharcando a câmara de combustão e pegar, mesmo assim, quiser dar menção, fizer menção de pegar a partida, dar a partida, vocês podem perceber que a temperatura de saída dos gases não vão estar uma temperatura adequada, certo? A diferença fundamental entre o motor dando partida certa e o motor não estando na partida conveniente é qualquer desses fatores estar evoluindo de forma não prevista nos manuais. Nem todo motor, né? Todo motor, vamos dizer assim, tem um princípio, a reação tem um princípio, tem um procedimento básico, um essencial que a gente tem que acompanhar. Mas valores de temperatura, valores de pressão, né? E com a rotação, né? São questões de cada motor. Nós temos um PT6, que é o turbo hélice, mas também nós temos motor trem de 900 do Airbus, não é verdade? Então, tudo tem que ser acompanhado. Perfeito? Está lá na página 175 da apostila de vocês. Tranquilo? Podemos prosseguir? Prontos para a próxima? Corte do motor. A reação. Eu liguei ele, começou a funcionar. Questão anterior, eu dei partida nele. Agora, nessa questão, eu vou cortar, vou desligá-lo. O desligamento, o corte do motor, a reação, equivale com o reversor, equipado com reversor, é feito como? O corte do motor, a reação, equipado com reversor. O que é reversor? Reversor é o chamado vulgarmente de reverso, né? E, poxa, tá vendo? Tem outro motor, tem o mesmo motor, só que esse tipo de equipamento está equipado com reversor. E agora? É a mesma coisa que dá partida no motor sem reversor? Claro que não. Cada motor tem o seu procedimento, os seus valores a serem acompanhados. Vocês têm que ter isso em mente quando vocês derem partida ou fizerem o corte do motor a reação determinado. Tá? Tem que ter em mente. Por quê?
Ah, mas tem um checklist. Ok, você tem um checklist para acompanhar. Só que a questão de valores a atingir, pressões e temperaturas e rotações, tem que estar na cabeça do indivíduo, porque as coisas acontecem muito rápido. O tempo que você vai consultar um manual, um checklist para verificar uma coisa que está acontecendo no seu motor, é o tempo que esse motor leva para danificar, tá? Existe o caso, por exemplo, de sobretemperatura, tá? Sobre a temperatura dos gases de escapamento. Pode acontecer? Pode. Tem como evitar? Desculpe. Desculpe, foi dar uma tossida. Tem como evitar? Tem como evitar. Mas como é que você vai saber? Como é que você vai conseguir evitar isso? Acompanhando nos instrumentos, passo a passo, uma elevação de temperatura, porque a velocidade que as coisas acontecem, você vai acompanhando. Se você perceber que aquilo está acontecendo muito rápido, você não vai esperar uma temperatura atingir o, o nível que você não deseja, certo? Você vai cortar o motor antes. Tá? Mas voltando à pergunta. Vou cortar um motor a reação equipado com reversor. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço o corte desse motor? Ok? Já responderam? Como é que eu faço o corte de motor a reação equipado com reversor? Prontos? Podemos prosseguir? Ok. Em uma manete de corte de combustível. Que beleza, né? Por que é essa manete? Que manete de corte de combustível é essa? Eu simplesmente tiro aquilo que vai explodir dentro do motor para ele funcionar. Tá? Por que eu tenho que cortar o combustível? Por que eu tenho que fechar o combustível? Porque o motor a reação, ele fica ali girando, 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 né? Quando você ah, ah, tira ele desliga ele, né? Tira a condição dele de funcionar, se você não cortar o combustível, aquele combustível vai ficar encharcando a câmara de combustão, tá? Então, como é que eu faço o ligamento corte de motor a reação equipado com reversor em uma manete de corte de combustível? Perfeito? Está lá na página 179 da apostila de vocês. Próxima, vamos lá. No motor turbo hélice, hélice com motor a reação, o torquímetro funciona como? Medidor de potência disponível para a hélice, instrumento de medida de giro da hélice, rotação, equipamento do conjunto de RPM do motor ou auxiliar, acessório auxiliar de potência do motor. O que o torquímetro faz para o motor turbo-hélice? O que o torquímetro significa para o motor turbo-hélice? Qual é a informação que o torquímetro me fornece em um motor turbo-hélice? 5 segundos para vocês responderem. Ok? O que vem a ser um torquímetro? Torquímetro é um dispositivo que mede torque. Ponto. O que é torque? A força aplicada de giro em um eixo, certo? O esforço de rotação aplicado a um eixo. No momento que o torquímetro mede esse esforço no eixo da hélice, que é onde ele vai medir, ele estará medindo o quanto de potência está sendo jogado para a hélice e o quanto de contra-esforço, né, está ocorrendo, quanto de arrasto essa hélice provoca dentro da força que se quer de tração que ela provoque. Tá? Então, é aquela história da pá do barco. Você vai remando, se você colocar o remo a 90 graus da embarcação, você vai ter muita impulsão, mas vai precisar de muito braço para o barco prosseguir. Então, você vai provocar muito torque. Se você colocar o remo em paralelo com o barco, você vai passar facilmente pela água,
mas você não vai ter tração nenhuma. Você não vai conseguir colocar o barco para frente. Em contrapartida, você não vai ter torque nenhum aplicado. Certo? Tranquilo? Conseguiram entender isso? Então, o motor turbo-hélice, o torquímetro funciona como medidor de potência disponível na hélice. Perfeito? Tranquilo? Dúvidas? Isso está lá na página 182 da apostila de vocês. Pessoal, está indo tudo tranquilo aí? Muito difícil, muito corrido, muito enrolado? Por favor, manifeste-se para a gente saber como a coisa está andando. Preciso saber de vocês, como está o andamento. Vamos lá. Vamos para a próxima? Então vamos para a próxima. Ligar a bateria. Ah, se complicou essa questão? Complica um pouquinho sim, tá? Mas é importante que vocês saibam, antes de partir para essa, vou até voltar à questão, né? É importante que vocês saibam que eu consigo medir o rendimento, né? Vamos dizer assim, a capacidade de gerar tração do meu motor convencional através do contagiros. No motor turbo-hélice, essa capacidade, essa força de tração que eu estou provocando, que eu estou usando, que eu estou remando o meu avião para ele ir para frente, é medida através do torquímetro, indicador de torque. Como dizem no motor turbo-hélice, torque é tudo. Ele te diz se você está ultrapassando as capacidades do motor ou se você está usando ao máximo o melhor desempenho tracional que o seu motor a reação pode proporcionar, porque o motor turbo-hélice nada mais é do que um motor a reação com hélice. Se você olhar no motor a reação, quem vai te dizer o resultado de força de propulsão que está sendo gerado é o EGT, né? É o EPR, né? Exhaust Pressure Rate, que ele te diz a razão, né? Razão significa a proporção do resultado em relação ao que entra no motor com aquilo que é soprado para fora do motor. Tá? Fechou, Cláudio? Tranquilo? Vamos para a próxima? Olha aqui, procedimento. Ligar bateria, abrir seletora, posicionar manete, ligar magneto, acionar primer e o starter. São o procedimento de quê? Essa aí está muito fácil. Essa está fácil. Né? Eu liguei a bateria, abri a seletora. Seletora de quê? De combustível. Posiciono as manetes no lugar certo para deixar a borboletinha aberta. É motor convencional, né? Ligar magnetos, quer dizer, eu vou ter ignição. Aciono o primer, que é aquele jatinho de combustível que eu jogo para dentro do cilindro para facilitar a partida. Aí eu boto o starter, que é o motor de partida, né? É procedimento de quê? Todos já responderam? Com certeza todos já responderam. Essa aí no meio do caminho é uma questão dada, né? Vamos lá, liguei a bateria, abri a seletora de combustível, posicionei as manetes no lugar correto, na posição correta, para não afogar nem deixar de alimentar o motor. Ligo os magnetos, aciono as velas, estão prontas para receber eletricidade, aciono o jatinho de combustível, que é o primer, e faço o motor girar. Pronto, foi dada a partida no motor. Show de bola. Para motor convencional, é isso aí, Schumacher. Muito bom, muito bom. É isso aí mesmo. Ah, tranquilo? Vou tentar complicar aqui. A minha parte é botar vocês para funcionar os neurônios. Vamos lá. Por que deve ser removido todo excesso de solda no interior das câmaras de combustão? A câmara de combustão no motor convencional tem, tem ponto de solda? Não. Ponto de solda, excesso de solda é a característica de câmara de combustão do motor a reação. Tá? Então aqui vocês podem já saber do que se trata. Vamos lá. Por que eu tenho que remover todo o excesso de solda no interior das câmaras de combustão antes de colocá-las para funcionar? Lembrando, né, que a câmara de combustão do motor convencional, motor a pistão, o pistão passa ali rente à camisa do cilindro, né? Adequando o diâmetro do pistão ao do cilindro através dos anéis, né? Enquanto que no motor a reação tem ali a câmara toda exposta. É só fluxo de ar e combustível que vai ter ali dentro. Não vai ter peça móvel, não tem pistão, né? É só ar combustível que tem lá dentro, né?
Então eu posso ter pontos de solda, né? Mas tem que tirar todos. Porque deve ser removido o excesso de solda no interior da câmara de combustão. Muito bom, eu vi que todos responderam. Aqui, para evitar danos às palhetas, eu posso ter, eventualmente, a soltura de um ponto de solda. E esse pontinho de solda, aquele pontinho vai entrar em altíssima velocidade nas palhetas da turbina. Aquele conjunto de palhetas recebendo uma pedrinha. Ah, mas é mixaria, é coisinha pequena, não é quase nada. Tá, ó, concordo com vocês. Mas a velocidade com que as coisas acontecem pode gerar fissuras, né? Perda de material, e aí o desempenho do seu motor já vai ficar prejudicado. Todos entenderam isso? Está lá na página 157 da apostila de vocês. Muito bom. Está muito fácil isso aqui. E agora? Potência de decolagem de motor turbo hélice estabelecida dando-se atenção aos limites operacionais da... Opa, essa aí eu já falei aqui para vocês. Essa aqui eu não daria nem tempo para vocês responderem, porque já conversamos um monte sobre isso. Potência de decolagem do motor turbo hélice. O que é importante? O que me diz qual é a força que o motor turbo hélice está fazendo? Né? A potência de decolagem do motor turbo hélice é estabelecida dando-se atenção aos limites operacionais da RPM do motor, fluxo de combustível, manete, RPM da hélice do motor. O que é importante no motor turbo hélice? O que me diz se esse motor está me produzindo a capacidade tracional que eu espero dele? 5 segundos. Ok. Tranquilo? Vou responder. Na potência de decolagem do motor turbo-hélice, eu tenho que prestar atenção na seleção da manete de potência e no indicador de pressão do torquímetro. Tá? Importante é o seguinte, pessoal. Lembre-se, motor turbo-hélice, torque é tudo. A frase que a gente usa para motor turbo-hélice é sempre isso. Motor turbo-hélice, torque é tudo. Percebam o seguinte, só um pouquinho. Tá. Perceba o seguinte, se eu tiver, dependendo da temperatura do ar externo, dependendo da densidade do ar externo, né, eu vou ter um certo nível de arrasto na hélice. Para decolar uma aeronave, eu tenho que ter uma capacidade de tração daquele motor para saber se eu consigo percorrer a pista e atingir a velocidade necessária para poder decolar. É como se eu tivesse uma moto, né? E quisesse saber se o torque daquele motor, daquela moto, tivesse a capacidade de me fazer atingir a velocidade de 100 km por hora num tempo X, em 5 segundos. A única coisa que vai me definir isso é a capacidade, é o torque dessa moto, certo? Esse torque, veja, eu estou usando torque para moto, eu posso usar, eu uso também torque para motor turbo-hélice. Então, se o ar estiver muito denso, e eu usar um determinado passo, uma hélice, aquela remada vai ser pesada. Mas se eu usar aquele mesmo passo para um ar menos denso, aquela remada vai ser mais fácil. Essa ocasião, essa situação em que a pasada é mais pesada, mais forte, né, vai produzir mais energia, em compensação, como a turbina está girando, produzindo energia, mandando energia para a hélice girar, às vezes a hélice quer girar mais devagar do que a energia que a turbina está mandando. Se a hélice for, entre aspas, preguiçosa, né, não conseguir dar conta da rotação por causa do arrasto provocado pelo ar no momento que ela está num passo um pouco mais tracionado, né, o que vai acontecer? A turbina vai empurrar muito, a hélice vai girar pouco e aquilo vai gerar um sobreaquecimento. Né? Então, se eu tiver excesso de torque, que é esse excesso de arrasto da pá da hélice querendo seguir adiante, isso vai gerar uma elevação de temperatura. Excesso de torque gira excesso de temperatura. Excesso de temperatura prejudica o funcionamento do motor turbo-hélice. Perceberam? Então, às vezes, eu posso buscar
atingir um determinado torque na hélice, mas aquele torque que eu estou aplicando não vai me gerar a energia tracional necessária para levar o avião adiante e decolar de forma adequada, consumir a pista apenas aquilo que é necessário, aquilo que ela precisa para decolar, certo? Isso já acontece em grandes altitudes, você pode ter uma situação em determinado horário do dia, não conseguir através do gráfico, da tabela de torque e temperatura, né, das condições do ar, você pode ficar no aeroporto, vai ter que ficar no aeroporto, por quê? Porque aquela situação da atmosfera naquele momento não vai lhe proporcionar o torque necessário para poder decolar dentro das características de comprimento e extensão daquela pista. Conseguiram entender? Eu falei muito rápido. Foi tranquilo, conseguiram perceber isso aí? Então, motor, tubo hélice, torque é tudo. Tá bom? Vamos lá. Está na página 182 da apostila de vocês. 11. Máxima potência permitida, obtida pelo ajuste da manete para a pressão de descarga da turbina ou razão de pressão do motor sem injeção de água. Agora, é uma definição. Máximo contínuo, decolagem molhada, razão normal ou decolagem seca. Essa máxima potência permitida pelo ajuste da manete na pressão de descarga da turbina, uma razão de pressão do motor sem injeção de água. Isso é definição. Isso é decoreba. Tem que saber? Sim, interessa saber. Por quê? Mas na prática não vou usar. Ótimo, mas é uma excelente questão para ser perguntada numa prova da ANAC. É uma daquelas questões diferenciais. Já acertou tudo, mas o cara não tira 10 por causa de uma questão dessa. Né? Máxima potência permitida, obtida pelo ajuste da manete para uma pressão de descarga da turbina ou razão de pressão do motor, sem injeção de água. Qual é o máximo de potência que eu consigo ajustando a manete de tal forma que eu não preciso injetar água? Pronto? Todo mundo respondendo aqui muito rápido. Ronaldo respondeu, beleza? Decolagem seca. Vocês estão espertos, né? Essa aí é tipo da questão que pode dar para fazer uma piada, né? Se não injetou água, é porque não tem água. Se não tem água, é seco. Né? Bom, se memorizar dessa forma, ótimo. Isso está lá na página 169 da apostila de vocês. Ronaldo, é muita leitura sim, tá? Mas o importante é o seguinte, a cada etapa, sempre leio uma página por dia, 2 páginas por dia, e sem decoreba, brinque com as frases, olhe para a figura enquanto você está lendo a apostila, porque você cria aquela relação, aquela imagem, aquele fechar de olhos, enxergando o que você está pensando e acabou de ler no texto. Isso é muito importante na hora de uma prova. Porque se você fizer uma prova desligado, ligado só, desligado do ambiente, ligado só no que você estudou, com essas relações, comparação com figuras, ou mesmo essas brincadeiras, igual a gente acabou de dizer aí, decolagem seca porque não injeta água, isso tudo ajuda na hora H, na hora da tensão, nada, porque não tem como, o ser humano é assim mesmo, vai fazer prova, qualquer um fica nervoso, né? Isso, memória fotográfica. Legal. Vamos lá, então. Rachaduras da câmara de combustão do motor, a reação emanadas dos furos de ar. Quer dizer, tem uma rachadura que vem lá do furo de ar. Né? São aceitáveis desde que não exceda os limites de tolerância, exige substituição de câmara, devem ser reparados com solda de prata ou não precisam ser reparadas se bifurcam ou juntam com as outras. E aí? Eu tenho uma rachadura que sai lá do furinho onde entra o ar. O que eu tenho que fazer com essa câmera? É aceitável desde que dentro de certa tolerância? Posso deixar desde que não passe certo valor? Ou eu tenho que trocar a câmera na hora? Ou eu posso reparar? O que vocês acham? Estou esperando a resposta de vocês. Enquanto vocês respondem, eu vou tomar um gole. Ok, estou de volta. Todos responderam?
Então vamos lá. Se eu tiver rachadura na câmara de combustão e essa rachadura sair, assim, partir, né, do fluxo de ar, o que eu tenho que fazer? São aceitáveis desde que não excedam os limites de tolerância. Perfeito? Significa o quê? Nem toda rachadura eu vou precisar trocar. Existe, a gente às vezes faz inspeção do motor PT6, fazia, né? E aí a gente via os fissurinhos, rachadurazinhas nas palhetas, né? Quando isso não existe chance de perda de material se soltar uma lasquinha, coisa assim, mas simplesmente existe uma rachadurazinha, mesmo que seja no modo de ataque do blade lá da paleta. Se tiver essa rachadurazinha, estiver dentro de determinados limites definidos pelo fabricante e respeitado pelo mantenedor, você pode deixar o motor seguir viagem, como se diz, sem prejuízo, né? Sem risco de despalhetamento. Mas chama a atenção de vocês uma coisa muito importante, isso sempre a vida toda eu vi. Se as rachadurazinhas bifurcarem ou juntarem uma com as outras, aquela linha de rachadura, tá pequenininha, tá tão fininho, né? Mas olha só, abre igual o delta do Nilo, né? Ou então vai fazendo os caminhos na paleta e vai se encontrando uma rachadura com a outra. Rachadura que bifurca ou que se junta a outras rachaduras vai criar um delta, né? E esse delta é material passível de perda. Ele pode desprender e quando ele desprender, ele vai sair arrastando o resto das paletas, vai ficar machucando o resto das paletas, além de, por força de enfraquecimento daquela paleta que perdeu o material, esta pode vir a se soltar, então acarretar o terrível despalhetamento, que não tem nada de bacana acontecendo no ar. Tá? Então não se esqueçam, viu o motor a reação, viu uma paleta em que existe rachadura que bifurca ou se junta uma com a outra, chama o inspetor, que aquilo ali provavelmente, muito provavelmente, poderia até dizer com certeza, vai acarretar a troca de motor. Estamos conversados? Tranquilo? Então não se esqueça, rachadura que bifurca ou junta umas às outras é risco total de despalhetamento. Perfeito? Eu nunca vi um motor, quando a gente fazia boroscopia, que é aquele negócio de passar a câmerazinha dentro do motor para ver como é que estão as paletas, eu nunca vi encontrar uma paleta com rachadura bifurcada que fosse liberada. Sempre acarretou troca de motor. Vamos lá, está lá na página 159 de motor. Então, rachaduras na câmara de combustão do motor. A reação emanadas do furo de ar são aceitáveis desde que não excedam os limites de tolerância. Página 159 da apostila de vocês. Agora nós vamos fazer aquela questão do final de prova. São 6 ou 7 questões. Agora vamos dar uma acelerada porque o tempo está encurtando. É como se você estivesse no final de prova. Aquela pressão psicológica. Quando não é possível atingir o máximo de rotação controlada 100% de um motor turbo-hélice, não é pane do governador de hélice, FCU, sistema de ignição ou sensor de ar. Eu tenho aqui 3 coisas que podem acarretar a pane de não conseguir atingir o máximo de rotação a 100%, controlada a 100% do motor turbo-hélice. Uma delas não acarreta essa pane. O que vocês acham? Pense no que eu falei há 2 ou 3 questões atrás. Quando eu tenho um motor turbo-hélice, o que é importante? É o torque. O que afeta o torque? A posição da hélice, tá? E as características do ar. Certo? Então, quando não é possível atingir a máxima rotação controlada a 100% de motor do turbo-hélice, não vai ser pane do sistema de ignição. Mesmo porque é muito simples e por eliminação. Veja, o governador de hélice eu posso mudar o ângulo da pá da hélice, então mudar a pasada. A pasada, eu digo, a remada que a pá da hélice vai dar no ar. Isso vai afetar o quê? O torque. Torque é tudo no motor turbo-hélice. FCU, Fuel Control Unit, unidade de controle de combustível, né? É que vai dizer quanto combustível estou mandando
para alimentar adequadamente o motor, a reação que vai girar aquela hélice, então, vai afetar diretamente a capacidade de geração de energia e, portanto, a capacidade de tração do motor. Sensor de ar, eu tenho que saber como está a atmosfera. Se aquele sensor de ar estiver fazendo uma leitura errada, eu vou ter informações erradas para o funcionamento do meu motor e, portanto, eu não vou conseguir o torque adequado. Fechou? Tranquilo? Pô, mas não tem sistema de ignição? Não se esqueçam. Sistema de ignição de motor a reação, seja jato ou turbo-hélice, sistema de ignição para motor a reação só é utilizado para partida. Deu a partida, o motor entra no ciclo normal sozinho, não precisa mais de faísca. Faísca, centelha, vela, o tempo todo é característica de motor convencional, é característica de motor a pistão. A motor a reação, você só usa a vela de ignição na hora de dar partida. Ou então, se você entrar num mau tempo, muita chuva, né, em que você precise reforçar aquela ideia de que o motor tem que continuar funcionando, para o motor não se esquecer e não apagar. Tá bom? Conseguiram entender isso? Ficou claro ou ficou confuso? Se ficou confuso, eu explico de novo. Tá tranquilo, pessoal? Vamos lá. Análise espectrométrica da amostra de óleo lubrificante é utilizado para análise espectrométrica. Interessante, né? Esse é um teste de análise do óleo lubrificante. Para qual motor? Né? É o paio. Para qual motor? Avaliar as condições internas de qualquer sistema mecânico, analisar a presença de água nos motores, verificar as condições de funcionamento do sistema de refrigeração ou avaliar vazamentos de combustível, avaliar vazamentos no sistema de combustível. O que vocês acham? Análise espectrométrica de amostra de óleo. Eu estou avaliando o óleo do motor. E aí? O que vocês acham? Essa aqui está fácil. Parece complicada, mas não é. 5 segundos. Bora? Tranquilo? Passou 5 segundos. Vamos lá. Análise espectrométrica de amostra de óleo lubrificante utilizado para avaliar as condições internas de qualquer sistema mecânico. É o que a gente fala, a amostra de óleo do motor é feita para verificar se existe, entre aspas, purpurina metálica dentro do óleo. Né? Aquelas micropartículas de óleo, micropartículas de metal que ficam flutuando dentro do combustível que lubrifica o motor. Se tiver presença de micropartículas de metal dentro do óleo lubrificante, em algum lugar esse óleo passou e pegou materiais se desgastando, friccionando uns aos outros. Isso significa possibilidade de pane futura. Tá? Seja bem-vindo, Alves, bom retorno. Então, é isso aí. Análise espectrométrica de amostra de óleo lubrificante é utilizado para avaliar as condições internas de qualquer sistema mecânico. Muito importante. Eu tenho visto muitas vezes fazer esse tipo de teste em motores convencionais. Tá? Vamos lá. Está na página 196 da apostila de vocês. 15. Quais dois importantes fatores que afetam a vida da turbina e que são analisados com precisão pelo teste JetCall? Quais são os dois fatores importantes no motor a reação, né? E que são avaliados muito bem pelo JetCall? Viscosidade do óleo, pureza do combustível, EGT e rotação do motor, pressão e temperatura do óleo, pressão dos gases e rotação. O que vocês acham? 5 segundos. Isso aí é decoreba. Ok, primeira coisa que vocês têm que pensar, o que afeta a vida da turbina? Depois vocês vão pensar assim, para que serve o JetCall? O JetCall serve para avaliar as condições da turbina. Não é verdade? Tranquilo?
Então, quais são os dois fatores que afetam a vida da turbina e que são analisados pelo JetCom? Temperatura dos gases de escapamento e rotação do motor. Tá? EGT e rotação do motor. Perfeito? Tranquilo? Está lá na página 185 da apostila de vocês. Perfeito? Perfeito? Desculpe aí, garganta. Vamos lá. Qual o recurso utilizado para análise do óleo do motor? Essa aqui é muito interessante. Para quem errou anterior, é a chance de se redimir. Qual o recurso utilizado para análise do óleo de motor? Prontos? Reta final, respira fundo. Fiscal começando a recolher as provas. Não se esqueçam, a questão anterior era JetCall, para que ele serve, quais são os fatores importantes que ele analisa. Né? Agora estou falando da análise de óleo no motor. Que recurso eu uso? SWAP. Está na página 196 da apostila de vocês. Tranquilo? O que significa? Programa de análise de óleo do motor com equipamento espectrômetro. Perfeito? Conseguiram perceber isso? Se eu falar em óleo do motor, eu vou falar em SWAP. Tá claro isso para vocês? Se eu quiser analisar óleo de motor, eu vou usar SWAP. Tá? Façam esse vínculo, não se esqueçam disso. Ó, mais uma dica. Lembre-se sempre de relacionar as coisas. Tá? Que não nada a ver com essa questão, mas o que eu falei do motor turbo-hélice? Motor turbo-hélice, torque é tudo. O que afeta o torque do motor? A posição da pá da hélice, né? A potência que você joga no motor e as condições do ar. Percebe que uma coisa simplifica? Você não precisa ler. Há muita leitura. Concordo, Ronaldo. Finalmente, o Ronaldo, acho que foi o Ronaldo que comentou, muita leitura. É muita leitura. Mas disso aí vocês podem espremer adequadamente a essência da coisa. A leitura ela é importante porque você dilui o conhecimento nas frases ali, você vai deixando a coisa ser mais azeitada, né? Porque senão é só chegar e meter conceito, aí virava tudo decoreba, mas como é que você vai entender o funcionamento, o processo, onde se encaixa aquele conceito? Não teria como sem ser por um texto, tá? Mas enfim, lembre-se, turbo-hélice, torque é tudo, certo? SWAP, análise do óleo do motor com espectrômetro. Tá claro? Fechou? Essas duas questões, se cair na ANAC, vocês já mataram. Vamos lá. Como é medida a quantidade máxima de desgaste normal para o metal presente no óleo de um sistema? Como é que eu meço? Como é que eu sei que o desgaste do motor chegou ao seu limite máximo? Através do metal presente no óleo de um sistema. Né? Quer dizer que conforme a quantidade de purpurina, como eu falei antes, né, partículas metálicas no óleo, eu posso saber se aquele motor está ralando ou não está, se já chegou no limite, se está desgastando muito rápido, porque todo motor desgasta, não é verdade? Todo motor vai ralando com o tempo, né? Não tem como fugir disso. Mas tem óleo, mas as temperaturas, volta e meia dá uma atritada, não tem como fugir disso, tá? Então ele vai gastar o metal com o tempo. Mas como é que eu sei que aquela quantidade de metal que está soltando já está exagerada? Cássio André respondendo, beleza. Ronaldo já respondeu, ótimo. Show de bola. Ô, decoreba boa, né? Mas é importante isso, tá, pessoal? Você pega uma certa quantidade de óleo e dentro daquela quantidade de óleo que você pegou, pode ter no máximo um X número de partículas metálicas. Se passar daquilo, é porque está saturado de partículas metálicas, não é verdade? Certo, vocês, muito bom, parabéns. Vocês estão no final de prova recolhendo os gabaritos e conseguiram responder uma questão técnica teórica com essa. Show de bola. Como é medida a quantidade máxima
de desgaste normal para o metal presente no óleo de um sistema. Pelo peso, em partes por milhão. Show de bola! Show de bola, mas não acabou. Ótimo. Muito bom. Limite mínimo de contaminação. Página 199 da apostila de vocês. Mais uma. E vocês ganharam uma questão, hein? Pulou da 17 para 19. Né? Bom, né? Se fosse assim. O que calor e força centrífuga contínua o tempo todo ou excessiva causa as paletas do motor a reação? Calor e força centrífuga contínua e excessiva. Muita força centrífuga. O que o calor e força centrífuga causam as paletas? Alongamento, trinca, corrosão ou sulcamento? Tá aí os conceitos de novo. Tá e vai cair. Um deles pelo menos cai. Vamos lá. Estou esperando vocês responderem. Dá uma respirada aqui. Vou dar 10 segundos para vocês responderem. Ok. Pontualidade britânica. O que faz o calor e a força centrífuga para as paletas do motor a reação? Vamos lá. Provocam o quê? Provocam alongamento. Né? É aquela história da maleabilidade dos metais. Né? Eu esquento e aplico uma força. Vai alterar, né, as dimensões, dimensionalmente os materiais. Né? Inclusive, motores, a reação, eles têm, os metais, as palhetas, elas têm essa característica de... Essa expressão eu nunca vi, mas você poderia ser gelatinosidade. Né? Elas ficam moles, elas ficam flexíveis e nem por isso perde a capacidade de gerar as pressões dos gases para as quais elas foram fabricadas. Tá? Não tem como fugir disso. Um metal que esquenta a 700 graus, ele vai ter sua dilatação, ele vai ter a sua condição diferente daquela condição dele a frio. Perfeito? Então, calor e força centrífuga contínua excessivo pode causar alongamento das paletas do motor a reação. Tá? Bom, pessoal, por hoje o que eu tinha para tratar com vocês, nosso segundo plantão de operação e manutenção de motores era isso. Tá? Nós vamos ter mais um encontro depois com instalação e remoção de motores, se não me falha a memória, mais 2 ocasiões. Desejo a vocês bons estudos, espero encontrá-los sempre que possível. Espero que gostem do que vão aprender e trabalhar. É sempre uma satisfação aqui estar com vocês. Tá? Poder compartilhar as questões da aviação, poder expor assuntos e, por que não dizer, trocar ideias, é sempre muito bacana. Quem gosta de aviação é isso aí mesmo. Espero ter atingido o objetivo de acrescentar alguma coisa ao conhecimento de vocês, além do que está na apostila. Tá? Além do que pode ser perguntado na prova da ANAC, porque é para isso que nós estamos aqui. É para complementar, para completar, para acrescentar ao conhecimento de vocês e deixar vocês afiados para exercerem essa profissão na aviação. Show de bola, parabéns a vocês. Forte abraço.